Seguimos para a entrevista em estúdio com o Ricardo Batista Leite, médico e deputado do PSD, e Sofia Santos, economista. Aos dois, muito boa tarde, obrigada por estarem connosco. Ricardo, comece por si. Como é que vê os últimos andamentos do impasse grego, que agora parece estar mais perto de um fim? Boa tarde. De facto, estando a acompanhar ao longo das últimas semanas, tem sido um tema inevitável nestas nossas conversas e parece que, na sequência até do comentário feito a semana passada, houve alguns avanços da parte do governo grego que percebeu, por um lado, que o povo grego não quer a saída do euro e, segundo, para cumprir com a não saída do euro, que tinha que fazer cedências. Este sinal de boa vontade, com base naquilo que tem vindo na imprensa, particularmente ultrapassando as chamadas linhas vermelhas que o governo de Tsipras e do Syriza tinha colocado, é uma manifestação, penso eu, de boa-fé que tem sido correspondida também da parte dos principais líderes europeus com alguma flexibilidade na vontade de encontrar uma solução definitiva. Eu penso que isto é um sinal positivo, acho que estamos longe de poder lançar os foguetes e, portanto, teremos que aguardar com muita prudência. As consequências de uma saída da Grécia, da zona euro, seriam desastrosas para o próprio país. Quem iria acabar por pagar a conta seria o próprio povo grego e, portanto, tudo resumido, eu penso que estamos no bom caminho e até ao final do mês teremos um acordo. Duvido muito que seja hoje, mas ao longo dos próximos dias tenho a expectativa que, de facto, o governo grego seja capaz de manter a sua palavra em relação a estes cortes. Acho, no entanto, só deixar este comentário, que há aqui alguns riscos que poderão vir a seguir ao acordo, porque há uma ala mais radical dentro do Syriza que tem dado demonstrações de que estas cedências que Alexis Tsipras e agora Varoufakis, mais tarde, estão disponíveis para fazer para alcançar este acordo, levam a uma violação grosseira de promessas eleitorais feitas pelo Syriza ao povo grego. E essa ala mais radical do Syriza pode colocar problemas à própria governança no Parlamento grego, no próprio governo grego, e, portanto, tenho algum receio, e, portanto, digamos que é uma bandeira amarela em relação ao futuro próximo, de como é que será depois a implementação do plano a vir a ser aprovado. Portanto, mesmo com o acordo, há riscos, mas teremos que estar atentos e esperar que o governo grego se mantenha com a solidez e a determinação que começa agora a demonstrar vontade de resolver problemas. Sofia, esta nova proposta está mais perto daquilo que os credores exigiam, ainda assim há aqui uma diferença de 900 milhões, mas pode ser o suficiente para que os credores digam sim? Vamos ver se poderá ser o suficiente no final do dia de hoje ou durante os próximos dias. Mas concordo com aquilo que o Ricardo disse, quer dizer, no fundo, pelo menos a informação que tem saído e aquilo que foi divulgado hoje, é que existe um conjunto de medidas agora aqui com valores em cima da mesa e que, portanto, vão muito mais ao encontro também das exigências por parte da Europa, vá lá. Portanto, depois também se fala algures na possibilidade de haver alguma reestruturação de outra forma da dívida, portanto, parece que pela informação que vai saindo, ambas as partes poderão estar a tentar ceder um bocadinho. Porque os próprios credores já admitiram um haircut da dívida. Sim, porque na realidade não era do interesse de ninguém que não se chegasse a acordo, não é? E entre fazer um haircut na dívida de uma determinada percentagem e a Grécia sair do euro, os potenciais impactos negativos que isso poderia vir a ter nos países que também tinham comprado a dívida e que são países europeus, esses impactos negativos também iriam ser significativos. Portanto, fazendo as contas, se calhar, estes encontros começam agora a ter lugar. E espero sinceramente que se consiga chegar a um acordo, porque vamos a ver, ok, estamos a falar de 900 milhões, não é? 900, obviamente que é um valor significativo. Mas face àquilo que já foi cedido, emprestado à Grécia... Sim, não são valores, mesmo para um PIB português e mesmo em termos europeus, são valores que não fazem sentido por 900 milhões pôr em causa um conjunto de consequências que nós nem sequer sabemos quais seriam. Por isso acho que o valor não me parece a mim que possa vir a ser... levado como algo que não seja possível ultrapassar, porque o valor acho que não é muito relevante, tendo em conta o enquadramento total de tudo isto. Ricardo, chegámos a um ponto em que Tsipras conseguiu aquilo que tinha prometido aos gregos no início, quando foi eleito, que era negociar ao mais alto nível. Hoje temos os líderes europeus reunidos para decidirem o futuro da Grécia. Daqui pode não sair nenhum acordo, mas o que é facto é que é sobre este assunto que vão estar a falar.
Bom, eu acho que Tsipras, se há promessa que conseguiu cumprir, foi apenas esse. Por todos os outros, falhou em toda a linha, porque seria impossível continuar no euro sem cumprir com os tratados europeus, que foi aquilo que ele prometeu. É preciso não esquecer, 2 meses antes de ser eleito, Tsipras defendia o haircut da dívida, uma reestruturação absoluta da dívida. Depois deixou cair isso mais próximo das eleições, quando percebeu que afinal podia ganhar. Ganhou as eleições, disse que era uma linha vermelha sobre a questão das pensões. Hoje já percebemos que a proposta que vai para cima da mesa já inclui as pensões. Tsipras tinha prometido não privatizar nada estatal, já sabemos que está neste momento o principal porto comercial da Grécia, está neste momento prestes a ser privatizado no âmbito do acordo. E, portanto, há aqui uma mudança muito profunda, o que só demonstra, e eu acho que isto descredibiliza também a própria política, porque demonstra que a demagogia, a ausência de rigor, a ausência de verdade, só engana as pessoas até certo ponto. E as pessoas chegaram a um ponto em que perceberam que se a Grécia continuasse a seguir este caminho, seria a tragédia grega verdadeiramente. Exemplo prático disto é o run to the bank que aconteceu nestes últimos dias, com as pessoas a retirarem cerca de 5 mil milhões de euros nas últimas 2 semanas dos depósitos bancários gregos, o que demonstra uma absoluta falta de confiança no sistema e na governança do país. E, portanto, eu tenho a expectativa, sinceramente, e eu acho que os sinais, como eu disse, demonstram que o primeiro-ministro grego já percebeu que há aqui um interesse maior, que é salvaguardar o interesse do povo grego. Eu tinha algum receio que nem o primeiro-ministro grego percebesse isto e quisesse, de facto, extremar de tal forma as posições, preferindo assegurar-se da sua visão ideológica sobre a questão prática de resolver os problemas do país. Agora, reforço o que eu disse, há aqui enormes riscos, porque eu sinto, dos sinais que eu vou ouvindo e de pessoas que eu conheço também na Grécia, que Alexis Tsipras neste momento está muito isolado. E no que riscos Syriza, podem ser estes? os riscos serão, mesmo que ele assine um acordo, depois não tenha um governo ou um parlamento disposto a implementar esse mesmo acordo. E aí entramos no colapso de qualquer confiança, que neste momento é muito escassa, como se deve imaginar, entre os credores internacionais, entre os parceiros europeus e o governo grego. Se Alexis Tsipras demonstrar que afinal nem sequer consegue mandar no seu próprio governo, quem é que quer assinar um acordo assim? Que credor internacional vai acreditar que a dívida vai ser paga? E a Grécia, que precisa de crescer urgentemente na sua economia, qual é o investidor internacional que está disposto a arriscar num país assim? E, portanto, podemos apenas estar a assistir a mais um passo importante, sem dúvida, mas de um longo processo de recuperação de credibilidade, de recuperação de capacidade de governança do próprio país e do início das reformas que têm que ser feitas, que nenhum governo, honra seja feita, da Grécia, desde o início da Troika e até antes, conseguiram fazer. Dou apenas o exemplo da saúde, só para terem uma ideia. A Grécia tem uma população semelhante à nossa e nós gastamos, em média, cerca de 8 mil milhões de euros por ano em saúde. Eles gastavam, antes da Troika, 17 mil milhões de euros. Baixou para cerca de 13 mil milhões de euros neste momento e a saúde continua a ser paga pelos próprios gregos. Não tem um Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito como nós temos. E, portanto, isto porquê? Porque tem um sistema profundamente corrupto, mal estruturado, ineficiente, porque ninguém tem coragem de ir atrás das corporações e dos interesses instalados. E, portanto, é a minha expectativa que depois deste acordo o governo grego se concentre a resolver os problemas sérios que tem em casa. Caso contrário, nunca irá resolver o problema de dívida e muito menos irá começar a perspectivar o mínimo de crescimento. O contraste, de facto, olhando para Portugal e para a Irlanda e olhando para a Grécia, é absoluta. E hoje as pessoas, quando olham para a Grécia, percebem o caminho que poderíamos ter seguido. E, felizmente, eu acho que com o rigor de determinação e, naturalmente, com o enorme esforço e sacrifício dos portugueses, hoje podemos dizer que estamos numa situação completamente inversa. E hoje Portugal está mais protegido de um eventual default da Grécia, precisamente pelo rigor e disciplina que nós impusemos nas nossas contas públicas e na gestão da coisa pública no nosso país. Sofia, os gregos correm este risco de se sentirem defraudados nas expectativas que o Syriza fez antes das eleições e que depois poderá, agora com estas cedências, estar a pôr em causa? Eu acho que o risco existe. No entanto, eu tenho uma posição um bocadinho mais positiva. Quer dizer, eu acho que ao longo destes meses
destas discussões em cima da mesa e destas ameaças, não é? Deste conflito quase premente de guerra para ver quem é que avança primeiro, e na constatação que afinal ninguém quer. E agora, se de facto existir um haircut, afinal existiu, não é? Quer dizer, se no final existir aqui uma parte que seja perdoada, novidade na Europa, não é? Perdoar-se uma dívida de um país, nem que seja uma pequena parte. Não será novidade para a Grécia, mas... Pronto, mas é novidade neste contexto. Se olharmos para as reduções da dívida e para o alargamento de maturidade... Exatamente, é verdade, mas isto tem tudo a ver com as linguagens... E acredito que será nessas linhas que poderá acontecer. Tem tudo a ver com as linguagens que se utilizam e como é que se explicam, como é que se explicam as coisas. Agora, quer dizer, obviamente que há esse risco se internamente o Parlamento existir opiniões diversas, mas acima de tudo também existe a população na rua, não é? E acima de tudo, se de facto não se conseguir, se chegarmos a um acordo e se internamente o país não se conseguir reorganizar para avançar com essas mudanças drásticas, porque, vamos lá ver, a Grécia, o ponto de partida da Grécia nesta crise era bastante pior, entre aspas, do que o nosso. Portanto, o contexto, aquela estrutura, era uma estrutura mais debilitada do que a nossa. Se o próprio país aí depois não consegue assumir este compromisso e a partir dele avançar e depois tornar a renegociar aquilo que considerar ser relevante, porque é isso que acaba por acontecer ao longo do tempo, aí é um problema estrutural grave na forma como as pessoas veem a política e veem a economia e veem as pessoas. Portanto, eu acho há esse risco, mas eu quero acreditar que esse risco seria superado em prol do bem comum e das pessoas e da população, não é? Porque em último ninguém de facto quer se chegarem a algum acordo durante os próximos dias. Acho que quer dizer, ninguém quer que a seguir internamente se tenha novas eleições, porque afinal aquele acordo não vai ao encontro do prometido, tendo em conta as mudanças todas que existiram. E Tsipras não terá já cautelado esse mesmo apoio dentro do Syriza? Não sei, mas seria levada a crer que sim. Quer dizer, parece-me a mim que tudo isto, posso estar aqui a fazer um grande filme, mas isto tem uma lógica. E mesmo a dada altura, quando surgiram aqueles rumores de que Varoufakis estava a ser visto com outros olhos e não de Tsipras e etc. Portanto, havia aqui uma divisão entre os dois, afinal não há divisão. Portanto, é uma equipa jovem, com uma forma diferente de debater os temas. E, portanto, eu diria que se calhar isso já está mais ou menos acautelado, pelo menos era de expectar que estivesse. E, portanto, não tendo informação, nós não temos essa informação, mas tem lógica que esteja acautelado. Entretanto, Wolfgang Schäuble, Ricardo, disse que não receberam propostas significativas por parte da Grécia, o que torna tudo basicamente na mesma, como se o impasse continuasse. Eu não ouvi essas declarações, eu baseei a minha afirmação com base nas afirmações que ouvimos ao longo desta manhã do João Paulo Juncker e, enfim, que têm sido veiculadas pelos mídias. Eu acho que, como eu disse, não acredito que haja um acordo hoje, com base nas informações que tenho. No entanto, alguns passos positivos certamente foram dados face à semana passada. Agora, a partir daqui será mera especulação, teremos que aguardar pelo resultado. Mas se verificar, tal como diz Schäuble, que não há avanços significativos e se daqui não sair um acordo, mesmo que não seja boas nos próximos dias, corremos o risco de a Grécia sair da zona euro, se aproximar, nomeadamente como temos vindo a ouvir e a ler nos diversos meios de comunicação, uma aproximação da Grécia a Moscou, por exemplo? A Grécia tem uma dívida para pagar até o final do mês ao FMI. E se não receber o que tem que receber da parte da Troika e que seja autorizado pela União Europeia, vai entrar em default. Isso implicará a ativação de mecanismos, certamente, que conduzirão inevitavelmente à questão da saída da Grécia da zona euro. A aproximação da Grécia a outros potenciais financiadores, acho que será uma inevitabilidade. Num cenário desses, já será como um elemento externo da zona euro. No entanto, olhando para a linha ideológica do próprio Syriza, alinhar-se neste momento com um líder ditatorial como é Vladimir Putin, que tem colocado em risco a própria zona NATO, eu acho que seria um sinal muito preocupante para o próprio povo grego
e que poderá levantar depois uma série de outros alertas que vão muito para além das questões económico-financeiras. Já entramos em questões de defesa e de segurança da própria União Europeia. E, portanto, eu acho que é preciso termos muita cautela na abordagem de temas desta sensibilidade para aguardar os próximos passos. Eu reitero, o melhor para o povo grego será um acordo que permita que a Grécia possa manter-se na zona euro e que o governo grego possa finalmente executar as reformas que tem vindo sistematicamente, ano após ano, a adiar. É também o melhor para a própria zona euro, para os países, para os restantes Estados-membros. Embora hoje, melhor do que há 4 anos atrás, seria possível, de certo modo, pôr uma barreira sanitária à volta de uma eventual saída da Grécia. Há efeitos que eu não nego que são, de certo modo, imprevisíveis, mas o impacto, ou a nossa preparação para esse impacto, é claramente superior do que era. Não é tão trágico assim. A maior tragédia, eu não tenho a menor dúvida, até por aquilo que nós atravessamos aqui, é para o povo, porque é o povo que inevitavelmente vai pagar. Ou vai pagar para resolver os problemas, ou vai pagar por diminuição dos seus rendimentos, que em muitos casos já são muito escassos. E, portanto, é bom que se mantenha o foco na resolução do problema, que se mantenha o foco no acordo, na capacidade de se encontrar um acordo, e a Grécia que possa, de facto, compreender que para se poder manter na zona euro, como é a vontade do povo grego, expresso em todas as sondagens feitas sobre esta matéria, a Grécia, de facto, tem que se encontrar com as regras europeias e as propostas que apresentar têm que ir exatamente nessa linha. Sim, poderá haver aqui uma má vontade de Berlim em relação a Atenas? Ora bem, pode, não é? Face àquilo que conhecemos, face às novas propostas gregas e ao aproximar daquilo que é exigido pelos credores, faz sentido declarações como estas? Vamos lá ver. A Alemanha sempre tem tido aqui um papel curioso, de certa forma, de liderar a Comissão Europeia, de liderar os temas europeus, quando, na realidade, a Alemanha se encontra inserida numa comunidade europeia constituída por vários Estados, em que a Alemanha não é o único Estado. Mas a Alemanha tem assumido e tem sido deixada assumir essa posição de liderança. E a Alemanha também tem tem a sua população, que também vota, e, portanto, no meio disto tudo, há aqui uma quantidade de informação que é dita pelos vários líderes que do meu ponto de vista, não é para a negociação, é para as populações locais. Portanto, os líderes de vez em quando dizem assim umas frases para as populações locais. Respondem aos seus eleitores. Exatamente. E essas frases, quando são apanhadas, esta frase não tem assim muito sentido, tendo em conta que já saíram um conjunto de medidas propostas pela Grécia, há informação que diz eventualmente um reajustamento, e, portanto, de facto, essa frase parece assim um bocadinho descabida, mas se calhar essa frase faz parte de outras frases que a Grécia de vez em quando também diz, porque também tem de responder à sua população. E, portanto, acabam por existir aqui neste conflito frases que são ditas porque têm de ser ditas, porque depois isso tem o eco na comunicação social e, portanto, de facto, numa altura em que eventualmente a Europa esteja a ceder um bocadinho, que a Alemanha também ceda, quer dizer, e tendo em conta as últimas sondagens, sim, mas as últimas sondagens também que dava que é um apoio, entre aspas, a uma expectativa da saída da Grécia superior face a uns 4 ou 5 meses atrás, também faz, quer dizer, do ponto de vista político, talvez faça sentido uma frase desta natureza, não é? Que no fundo vem dizer, não, afinal nós não vamos assim ceder nada. E há uma série de frases que são ditas e que por vezes não têm conteúdo nenhum a não ser para a população massificada, e eu acho que possivelmente trata-se de uma dessas frases que todos dizem. Não corremos o risco de um Grexit. Eu espero que, quer dizer, acho que se for o que está em cima da mesa e que nos é comunicado, quer dizer, se for com 900 milhões e se esse for o problema que por 900 milhões se não se consiga chegar a um acordo e que isso leva à saída da Grécia, acho que era ridículo e acho que toda a gente, e acho que não era bom para ninguém, nem para a Alemanha, que tem lá imensa dívida. Ricardo, muito rapidamente, PS e PSD, CDS-PP, estão a reagir a uma possível saída da Grécia da zona euro, acautelando os cenários futuros. Como é que vê estes dois cenários apresentados, quer pela maioria, quer pelo partido da oposição? Aquilo que aí tanto os partidos do governo, da maioria, quer o PS, têm falado em uníssono sobre a vontade de ver a Grécia a manter-se na zona euro. Eu acho que qualquer dirigente racional
compreende que uma saída de Grécia seria mau para o povo grego, mas também poderá ter algum impacto sobre a zona euro e sobre a União Europeia. Eu penso que não tem havido a capacidade da parte do PS, no entanto, de reconhecer que este esforço ao longo dos últimos 4 anos tem permitido que Portugal, apesar de tudo, esteja numa condição completamente diferente do que estava em 2011, perante uma situação não apenas da Grécia ou de qualquer imprevisto negativo na economia internacional. Porque é preciso não esquecer que em abril de 2011 Portugal tinha 300 milhões de euros nos cofres, não era suficiente para cumprir com o pagamento de pensões e salários à função pública no mês seguinte. Hoje, o Estado português tem reservas suficientes para honrar todos os seus compromissos, incluindo aquelas que são as suas obrigações sociais, até meados de 2016. Portanto, temos aqui uma capacidade de absorção do impacto completamente diferente e o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho tem reiterado precisamente que Portugal hoje está mais preparado, precisamente, fruto deste esforço e desta disciplina orçamental que tem sido imposta. Naturalmente que uma crise internacional pode depois comprometer outros indicadores, particularmente as perspectivas positivas de crescimento ao longo dos próximos anos e por aí fora. Que, aliás, o Partido Socialista já veio rever em relação ao estudo feito pelos 12 economistas. Bem, aliás, eles revêem todas as semanas, como já percebeu, em função das sondagens ou de qualquer coisa. Há um ajustamento do programa eleitoral do PS que ninguém sabe muito bem qual é. E, portanto, vamos ver o que é que sobra. Vamos ver o que é que sobra até setembro. Agora, o que é claro para mim é que as pessoas não vão em conversas e nós precisamos, objetivamente, de rigor, como tantas vezes António Costa pergoa, mas depois pouco pratica. Porque quando olhamos, ainda agora, António Costa deu uma entrevista, penso que foi ao El País, e lemos o descaramento de dizer que o PS nunca defendeu uma reestruturação da dívida. Eu, para mim, que estou há 4 anos na Assembleia da República, sinto-me insultado. Porque eu vejo os deputados do Partido Socialista, a não ser que os deputados não representem o partido, mas os deputados do Partido Socialista a defenderem os haircuts e as reestruturações da dívida desde 2011. É preciso não esquecer o manifesto dos 74 foi assinado sobretudo por proeminentes socialistas. Mas era um manifesto independente. Ricardo, mas só para terminar, basta ir à página do Partido Socialista, foi onde a minha fonte de informação hoje, e está lá a primeira reunião de António Costa com os deputados, depois de ser eleito secretário-geral, está ele a defender a reestruturação da dívida e a propor que os deputados preparem um documento para levar o manifesto dos 74 para a frente. Portanto, mudar as posições sempre em função das sondagens, Sócrates tentou e perdeu. E António Costa, neste caminho, também vai perder. Ricardo, Sofia, muito obrigada pela vossa opinião aqui na edição das 12.